A presença das mulheres na política cresceu nas últimas décadas, mas isso ainda não se traduz em reconhecimento completo. Os avanços vieram junto com preconceito, ameaças, ofensas e tentativas de silenciar essas vozes. A violência política contra mulheres aparece de várias formas, nas redes sociais, em plenário ou no dia a dia, sempre com o objetivo de deslegitimar e afastar essas mulheres. É um problema grave que atinge a democracia e reforça as desigualdades. Como o sistema político brasileiro ajuda ou dificulta o combate a essa violência? Como identificar esse tipo de ataque e quais os impactos? Essas e outras questões estão no Contraplano de hoje. Olá, estamos começando mais uma edição do Contraplano, nosso debate semanal de assuntos que geram interesse na população. Nosso tema é violência política contra mulheres. Para esta conversa, convidamos a doutora Tatiana Costa, vice-presidente da OAB Seccional Maranhão, a diretora da Casa da Mulher Brasileira do Maranhão, Susan Lucena, e a professora doutora da Universidade Federal do Maranhão e pesquisadora Meire Ferreira. Eu quero começar falando com a doutora Tatiana Costa, seja bem-vinda, saber justamente a respeito da penalização atual quando se ofende mulheres que estão no seu exercício legal, político. De que forma que acaba essas questões de serem políticas e virando questões de gênero? Olá a todas as colegas, é uma alegria poder estar aqui, ladeada de grandes mulheres que representam a nossa sociedade falando da causa de gênero. Obrigada pela oportunidade também, João, para que a Ordem dos Advogados possa se manifestar. Hoje, essa violência política de gênero ela pode acontecer desde o momento que uma mulher se coloca à disposição dentro de uma pré-campanha política, durante a campanha política, após a sua eleição, durante o seu mandato. Então, tem diversas formas de acontecer essa violência, desde que a mulher, por uma questão de discriminação de gênero, esteja sendo atacada por conta, especificamente, da questão de gênero para estar na política. Então, para mim, de todas as sanções possíveis, a pior é a considerada dentro de um mandato eleitoral, que pode gerar a perda do mandato. Como uma eleitoralista, para mim a maior de todas as penalidades é uma causa de inelegibilidade ou de perda de mandato. E isso só pode acontecer quando se trata numa relação entre parlamentares já eleitos. Mas, infelizmente, esse tipo de conduta típica, que está tipificado desde 2021, de maneira clara no nosso país, mas é uma realidade de violência que já acontece há muitos anos, infelizmente, na nossa democracia. A realidade são os nossos números de subrepresentatividade, que afastam tantas mulheres da política. Ela tem várias sanções que podem acontecer lá, ainda nas ruas. E vou dar um exemplo claro. A Ordem dos Advogados, através das suas comissões de advocacia eleitoral, da Comissão da Mulher e da Advogada, tem o acompanhamento de um observatório de combate à violência política dentro das comissões no período eleitoral, e é feita uma parceria. E quando isso acontece, durante, como eu expliquei, existem fases onde pode acontecer a tipicidade dessa conduta. Depender de cada fase, temos uma sanção. E no momento inicial, essas ações da ordem, elas são feitas em conjunto, porque nós realizamos uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral ou com o Ministério Público aqui do Estado, para que sejam feitas denúncias. Então, a gente faz o esclarecimento, faz a campanha preventiva e faz essa denúncia que é entregue ao Ministério Público e é gerada uma ação. E diante das sanções, para mim, como eu estou te explicando, todas elas, a mais clara e a que traz resultados efetivos é quando acontece durante o mandato, que é possível uma perda de mandato até uma causa de inelegibilidade. Então, isso para mim fica claro como uma das piores sanções que pode acontecer.
E nós fazemos esse acompanhamento. Susan, é complicado identificar esses ataques ou é relativamente até fácil? A todo momento a gente vai conseguir identificar novas formas de violência política de gênero, né? Se a gente for olhar um pouco atrás, quando a gente não tinha essas cotas tão bem estabelecidas, muitas mulheres se colocavam à disposição dos partidos para se candidatarem e no dia do registro da chapa elas verificavam que sequer eram candidatas, né? Ou quando se candidatavam, não tinha espaço de fala em palanques políticos, não tinha recurso para a sua candidatura, então meios que pudessem dificultar a sua participação ainda no período eleitoral ou pré-eleitoral. E aí vem quando essas mulheres, com muito esforço, porque em regra são candidaturas sem recursos, quando as mulheres conseguem chegar, alcançar uma eleição, no exercício do mandato elas passam a ser desqualificadas, silenciadas. O primeiro caso que a gente teve aqui de violência política no Maranhão foi o de Pedreiras, em que o vereador tirou o microfone para que a vereadora não pudesse se pronunciar, né? E assim, durante muitos anos a gente foi identificando vários casos, né? Preconceito com a forma de se vestir da mulher. Ah, não vou falar com você, vou tratar com seu pai ou com seu marido. Não, você não vai falar. Então, esse silenciamento, ele é muito comum de acontecer em todas as esferas, né? E a gente vai conseguindo identificar cada vez mais formas de violência. Quando a gente pensa que a gente já viu tudo, aparece uma outra situação que a gente vai conseguindo identificar como uma violência de gênero em decorrência de um mandato eletivo. E é por isso que a gente precisa, a Lei 14.192 de 2021, que é a violência política de gênero, ela veio de uma forma muito importante para conseguir até mostrar que existe, porque sempre existiu. Mas a gente só conseguiu dar a visibilidade necessária quando essa lei veio para trazer mais proteção, para que a gente possa participar efetivamente como mulheres, cidadãs de amplo direito, dos pleitos eleitorais, do executivo, do legislativo, né, de uma forma que o simples fato de sermos mulheres não seja motivo para nos descredenciar. Certo. Professora Meire, a Susan tocou num ponto que é muito interessante, que quando alguns se dirigem a uma mulher que está no exercício de um cargo eletivo, dizendo que vai tratar com o marido, que vai tratar com o pai ou com o irmão. Isso antigamente era até mais grave porque chegava a utilizar a mulher apenas como um ser figurativo no exercício do poder eletivo. É isso, professora? Sim, eu diria que tem essas questões todas que as duas já abordaram, tem outras questões. Eu tenho uma pesquisa de 2010, que foi minha tese de doutorado, publicada que está no livro Os Bastidores da Tribuna, onde eu tive a oportunidade de entrevistar quase todos os deputados aqui da Assembleia Legislativa da época, né? E as 8 mulheres, 8 deputados e 8 deputadas, né? E foi muito impressionante a fala dos deputados, né? Primeiro eu fiquei durante 4 meses observando o plenário e a forma como os comportamentos se davam dentro daquele espaço, né? Para ver o tipo de hostilidade, o tipo de situação que, em geral, é corriqueira e que passam despercebido, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa foi quando um deputado falou assim para mim: professora, eu não sei o que essas mulheres estão fazendo aqui dentro desse espaço de plenário. Ele falou exatamente assim no momento que eu fui entrevistá-lo. Elas estão aqui porque os maridos certamente não tinham nada para elas fazerem em casa e colocou: vai fulana, vai para a Assembleia. Então, esse tipo de fala que foi passado para mim, que estava fazendo uma pesquisa de doutorado, e que o deputado falou isso de uma forma extremamente solta e livre, se achando, representa exatamente o olhar dos parlamentares em relação às mulheres parlamentares, né? Isso aí não era novidade, né? Isso aí é só para ilustrar. Isso tem o quê? Mais de 2 décadas, né, que se colocou. Então, esse episódio que a Susan colocou, da Lidiane Leite, lá em Pedreiras, ele não foi o primeiro. Ele foi talvez o mais emblemático porque foi muito violento, quando ele puxa o microfone da vereadora interditando a sua fala, né?
Mas se a gente for lembrar, e aqui eu estou nesse livrinho que eu citei para vocês, eu falo um pouco sobre a questão da violência política, se a gente fosse reportar nesses últimos 15 anos, né, a gente tem alguns marcos legais para a gente não perder de vista o tipo de violência, como ela prolifera e como ela anda solta, né, sem que as legislações criadas elas estejam efetivamente cumpridas para coibir, né. Então, se a gente se lembrar, o grande episódio que foi o golpe contra Dilma, ali está a retratação da maior violência cometida contra uma mulher neste país. Tem outras, mas aquela talvez tenha sido a mais emblemática, com a forma do deboche, com a forma da agressão, com a forma da violência como foi tratado o processo do golpe, né? Mas de lá para cá, percebe-se, de 2016 para cá, o Brasil teve muitos outros episódios. E nesse momento, eu ouso dizer que nesse momento, as mulheres mais atingidas são as mulheres pretas. As mulheres negras. Está aí o exemplo da Telíria, de várias deputadas lá no eixo Rio-São Paulo, muitas delas ligadas ao PT e ao PSOL, são mais os partidos de esquerda, e muitos desses casos de violência são cometidos quase sempre pelos partidos da extrema-direita. O PL está entre os partidos que mais infringem a legislação e é os que estão aí livres, soltos e que não fazem absolutamente nada, né? Aí eu acho que a OAB tinha que efetivamente cumprir mais a sua função de coibir, de levantar, de proteger essas mulheres que estão vulneráveis nesse espaço de poder. Eu digo OAB porque é uma instituição que está ali ao nosso lado, representa a sociedade civil para proteger a sociedade, né? Mas existem outros, os tribunais de justiça, o Supremo Tribunal Federal, que agora parece que está mais atento a essa questão dos assédios moral, dos assédios sexuais, que são cometidos dentro dos espaços de poder. Então, eu diria que nós temos hoje um conjunto de legislações importantes, mas essas legislações, elas ainda não são cumpridas. E o exemplo maior é o próprio descumprimento da lei das cotas, né? Que isso se constitui também uma violência política. Doutora Tatiana, dentro do que nós falamos, eu queria saber de que forma que a OAB faz o acompanhamento daqueles casos que são mais explícitos, né? Como já foi citado o caso de Pedreiras, já foi citado, foi feita a referência à ex-presidente Dilma Rousseff e tantos outros casos. Mas a resposta fica para o próximo bloco. Momento do nosso primeiro intervalo no Contraplano, já voltamos com a nossa conversa. Estamos de volta com o Contraplano, hoje debatendo violência política contra as mulheres. E no final do bloco anterior, me voltei para a doutora Tatiana, justamente para saber de que forma a Ordem dos Advogados acompanha de forma mais próxima esses casos que ficam muito explícitos. Como é feito esse acompanhamento? O primeiro caso que foi citado ainda há pouco pela doutora Susan e pela professora Meire sobre Pedreiras, que foi uma vereadora em Pedreiras, ele realmente foi tido no Brasil, após essa legislação de 2021, como o primeiro caso, e ele foi acompanhado pela Comissão da Mulher e da Advogada, porque à época nós não tínhamos ainda um observatório específico e a nossa Comissão da Mulher e Advogada atua nas questões de gênero para advogadas, mas também para toda a sociedade, nesse atendimento técnico que a Ordem faz, mas também esse seu papel importantíssimo que está dentro da Constituição, que é de acompanhar através das comissões todas as temáticas das áreas sociais, como educação, meio ambiente e também direitos humanos e a pauta da mulher. E tivemos a oportunidade, através da nossa subseção, da comissão, que hoje a gente tem a Comissão da Mulher, em todas as subseções, hoje já são 20 subseções aqui na OAB do Maranhão, e lá em Pedreiras, a doutora Bianca, que liderava a época, fez esse primeiro acompanhamento. Então, é um exemplo da atuação conjunta das comissões, que pede também assessoramento à nossa Comissão da Advocacia Eleitoral. Mas, diante dessa realidade, dessa nova legislação, nós criamos um observatório aqui na OAB Maranhão, que foi o observatório que acompanhou nos últimos 2 processos eleitorais as denúncias que nós recebemos, inclusive no dia da eleição, nós temos um plantão específico. Então, nós temos uma atuação hoje em 3 etapas. Primeiro, preventiva, onde as comissões atuam levando palestras às comunidades,
aos partidos políticos, porque entendemos que lá também, como foi dito aqui pela professora Meire, é uma base de transformação da sociedade, desde que sejam respeitadas nossas legislações e os direitos humanos. E a igualdade está aí como uma garantia da nossa Constituição. E a gente só vai ter uma democracia efetiva quando a gente tiver essa igualdade de oportunidades para homens e mulheres na política, até porque já somos a maioria. Não há porque o Brasil está aí numa colocação tão baixa hoje no ranking da liderança feminina, da subrepresentatividade brasileira, como está aí na 100ª, mais de muito abaixo, né? Então, assim, a colocação hoje pela ONU Mulher é realmente impossível de se reconhecer que o Brasil já avançou tanto em legislações, que a Ordem dos Advogados, que o TSE, que os tribunais fomentam campanhas e a gente não consegue alcançar o que desejamos, que é esse espaço político, como a doutora Susan, que é advogada, que já foi candidata também, deve ter vivenciado essa experiência. Então, nós atuamos nessa maneira, dentro dos partidos, das comunidades, das escolas, trazendo educação para transformar através dela, levando o que nós temos como voluntários na Ordem, que são os nossos integrantes de comissão, toda a nossa diretoria, conhecimento técnico. Porque entendemos que com o levantamento feito, infelizmente, nós avaliamos das últimas eleições, que essa falta de representatividade feminina em espaços de liderança no partido político também faz com que a gente não consiga prosperar dentro das eleições e dos resultados e dentro dos parlamentos, dentro dos cargos executivos, como agora o resultado das eleições municipais nos trouxe um avanço mínimo. Só 13% dentro do executivo de mulheres em representatividade, pouquíssimas dentro. Depois, o primeiro turno ele saiu sem nenhuma mulher em grandes capitais, então nós vimos que precisamos transformar lá na base, seja na comunidade, com informações, com cartilhas, com palestras, seja nas relações institucionais para fortalecer esse papel, como a professora Meire trouxe aqui, quando as instituições unem, nós conseguimos resultados melhores, mais efetivos, nós vamos mais longe nos resultados. E, por fim, durante o pleito eleitoral, o período de campanha, infelizmente, uma questão de discriminação de gênero, uma mulher está entregando o seu panfleto e ela é assediada porque ela está entregando um panfleto numa caminhada, ela é constrangida, ela é ridicularizada, muitas vezes, como a doutora Suza trouxe, até pela maneira que se veste. Eu tive a oportunidade, deixo o conhecimento de todos, de participar de um curso, também participei da Comissão Nacional, João, de Eleitoral e da Mulher Advogada no Conselho Federal, e lá nós criamos um curso explicando o que era violência política para a sociedade, mas também levando conhecimento técnico para os nossos advogados e nossas advogadas, para que pudessem atuar. E citamos alguns casos. Vocês podem conferir, está na nossa Escola Superior da Advocacia do Conselho Federal, e lá foi citado o caso de Pedreiras, foram feitas várias ações na área civil, criminal, eleitoral, e também nós citamos casos de esfera a nível estadual e federal. E o caso mais citado, professora Meire, foi especialmente a que a senhora destacou, a presidente Dilma. Infelizmente, era uma realidade que já acontecia no Brasil. Então, nós verificamos isso e citamos inúmeras situações de deputadas que estão no mandato, tanto estadual como federal, que são atacadas pelas redes sociais, que são atacadas quando estão em fala, que são atacadas ou constrangidas ou retiradas de pautas relevantes, de comissões importantes do debate nacional, apenas por serem mulheres. É como se a mulher pudesse cuidar da pauta da criança, a pauta da mulher, mas não pudesse cuidar da pauta tributária, da reforma eleitoral. Isso precisa mudar no país. Então, por que essas 3 esferas de atuação da Ordem? Para que a gente possa estar na educação, na transformação de mentalidade através da técnica jurídica, levando as leis, na base, durante as eleições, para que a gente possa estar agindo com as instituições e, após a mulher estar no seu mandato, exercendo o que o povo quis e ela não ser constrangida, para que a gente possa estar ao lado dela,
cumprindo o nosso papel de orientação, porque é o que a ordem pode fazer, e de fiscalização se está sendo cumprida, assim como envolve pessoas de destaque, muitas vezes na política, porque isso acontece dentro do parlamento, isso vai envolver políticos. Sim. Então a gente precisa acompanhar para que a gente consiga ter uma paridade ali na arma, que é a promoção de justiça real. Então a gente tem essa atuação nos 3 momentos: na educação, durante a campanha e também no acompanhamento dos mandatos, que para mim já é uma felicidade dizer que hoje aqui no Maranhão a gente já tem a maior bancada, porque a professora Meire trouxe um estudo. Eu fui servidora na Assembleia por mais de 15 anos e acompanhei quando a gente não tinha uma realidade da liderança feminina, e hoje a gente tem como destaque nacional uma líder, uma presidente mulher e a maior bancada feminina. Então, quando eu cheguei aqui, não existia nenhum banheiro para mulheres, isso precisa ser falado, sim. E hoje a realidade é outra, e eu acho que é isso que transforma, são exemplos que inspiram, e a gente precisa levar isso para o Brasil e para o mundo. Susan, ela tocou num ponto aqui que é interessante abordar. Tu que vivenciastes a política eleitoral, tratamento, professora Meire também, mas eu queria primeiro te ouvir. Não, e é muito interessante, né? Eu sempre falo que não existe vazio na política, né? E ninguém vai levantar da cadeira para a gente sentar. Quando ela fala algo muito marcante na participação da mulher na política, era a inexistência de banheiros femininos na Câmara dos Deputados, no Senado, aqui na Assembleia, na Câmara de Vereadores, né? Então, por quê? Porque sequer pensavam na possibilidade de nós estarmos nesses espaços. Então, aí já vem uma demonstração bem clara, né? E o ataque, por que um ataque de violência de gênero? Lembra o que acontecia lá onde colocava a bomba de combustível? Era a imagem da Dilma com as pernas abertas, uma hipersexualização do corpo feminino, questionando a participação dela e atacando a imagem dela enquanto mulher, não foi enquanto política, né? Então, quando uma mulher é atacada na política, a primeira coisa que atacam é o fato de ser mulher. E por isso que a gente precisa identificar. Claro que existiram inúmeros outros fatos e violações do que a gente chama hoje de violência política antes da existência da lei, né? E é a partir da existência dessa lei que a gente começa a identificar e a mostrar. A gente saiu recentemente de uma reunião com o TRE, que foi ouvir as mulheres e os partidos políticos para tentar, de alguma forma, minimizar a violência contra nós, mulheres, e ter garantido a nossa participação na política. Por quê? Porque nós, mulheres, não estamos na direção dos partidos políticos, determinando as ações políticas, dizendo para onde vão os recursos políticos. Não, nós não estamos lá nessa condição. Hoje, eles estão fazendo com que nós participemos e garantindo recursos por uma questão legal e por medo de que toda a chapa caia, né? Por quê? Porque hoje o TSE, ele está... É aquela história, nenhum passo atrás, nenhum caso de fraude às cotas de gênero está sendo aceitado. E se a gente for olhar, é histórico. Se a gente for pegar 2010, somente 6% dos recursos foram destinados às candidaturas femininas. É muito pouco. Aí veio uma legislação, o que eles começaram a fazer? A todo momento eles foram criando métodos de fraudes para evitar que nós mulheres pudéssemos participar. E é mexendo no bolso, porque não existe, ninguém consegue alcançar um pleito eleitoral sem o mínimo de estrutura de campanha, nem que seja o panfleto impresso. E as mulheres não tinham nada disso. Então, a gente via as chamadas candidaturas laranjas, né? Que eram mulheres que não tinham votos e que não tinham recursos políticos. Aí, quando começou a exigir que tivesse recurso nas candidaturas das mulheres, eles passavam o recurso pelas contas das mulheres e gastavam nas candidaturas dos homens. E mais, deixavam as mulheres inelegíveis, porque sequer auxiliavam
para uma prestação de contas. Se a mulher é candidata agora, na próxima eleição, nem iam atrás dela porque sabiam que ela tinha sido negativada, né, as contas desaprovadas, sem qualquer auxílio, sem qualquer participação. Então, é uma participação, foi durante muito tempo uma participação de faz de conta, só para constar. Porque não era interessante, olha, tem 30%, eu vou chegar e vou investir, te dar as mesmas condições para você ser eleita, sendo que eu quero que seja eleito ali o fulano. Por que a fulana foi eleita? Porque ela é esposa de fulano, porque ela é filha de cicrano. E os homens, quantos homens são filhos, são maridos, são netos, são eleitos por uma questão familiar também, e esse fator não é questionado nas candidaturas deles? Por quê? Porque a nossa participação, pelo simples fato de sermos mulheres, incomoda. Então, e não é só no âmbito eleitoral, é em todas as esferas, todos os espaços de poder e decisão, nas empresas públicas, nas privadas, no trânsito, em todos os locais. Na ciência, na engenharia, nos locais que eles dizem que aqueles locais são dos homens. Na polícia, até pouco tempo, a gente tinha 10% de mulheres na polícia aqui do Maranhão. Por lei, regulamentado, não podia ultrapassar isso. Né? A gente acabou de sair essa semana uma mulher aqui do Maranhão que fez a nível nacional, participou do curso da Rotan e está lá. Amanda. Né? Então, não a lembra gente a vê patente, assim, Amanda. O que a gente vê? Que lugar de mulher onde ela quiser, que pode e deve participar, e que a gente consegue identificar, sim, que existem violações, existem violências e que a gente precisa modificar. A violência contra a mulher só existe por conta dessas relações de poder que nos oprimem. Então, quando a gente tiver uma sociedade em que essas violações não existam, a gente vai conviver em paz com os homens. A gente não está fazendo aqui guerra dos sexos, né? A gente não está dizendo que a gente é melhor, ou dizendo que os homens são piores, não é isso. Mas que a gente precisa viver em paz e a gente precisa estar em qualquer espaço sem que a gente tenha a nossa condição de mulher questionada, como se a gente tivesse que esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque, como a gente já ouviu historicamente, que o lugar de mulher é dentro de casa, né? O nosso local é aonde a gente decidir que é o nosso local, porque nós temos, sim, direito de escolha. Certo. Professora Meire, eu queria falar com a senhora sobre um ponto que sempre gera muita discussão quando chega o período eleitoral, que são composições de chapas. Mas eu vou formular a pergunta no próximo bloco, a senhora me responde. Momento do nosso último intervalo no Contraplano de hoje. Já voltamos com a nossa conversa. De volta com o último bloco do Contraplano, hoje debatendo violência política contra mulheres. Participam desse debate a doutora Tatiana Costa, vice-presidente da OAB Seccional Maranhão. A diretora da Casa da Mulher Brasileira no Maranhão, Susan Lucena. E a professora doutora da Universidade Federal do Maranhão, pesquisadora Meire Ferreira. E aí, professora Meire, no final do bloco anterior, eu coloquei a situação de composição de chapa. Porque há alguns anos, há mais de uma década, nós temos visto sempre a contemplação da mulher no mundo da política compondo chapa, mas normalmente com uma indicação a vice, né? Pouquíssimas vezes com indicação para ser de fato ali a candidata titular. Como a senhora avalia esse tipo de situação? Eu vou começar falando de um pensamento de uma autora francesa chamada Michelle Perrault, que ela vai trazer para nós uma reflexão no livro chamado As Mulheres e o Silêncio da História. Nesse livro, ela vai colocar que o mundo, no mundo inteiro, ao longo da história, nós ainda temos, no século XXI, 2 santuários que são inacessíveis às mulheres. Um deles é a política e o outro é a igreja. E a gente pode ver que esses 2 espaços têm sido muito difíceis para as mulheres terem acesso. Veja o recente papado do Papa Francisco, dos esforços que ele fez para incutir a cultura de que era preciso reconhecer as mulheres que estavam dentro da igreja, porque são elas que fazem a igreja de fato funcionar. Estou falando aqui no caso da igreja católica, mas sem desconsiderar as igrejas evangélicas também, onde a maioria dos que estão à frente das igrejas são os pastores, são homens.
No que se refere à política, a gente percebe que as mulheres só vão entrar no mundo da política formal já no final do século XIX, né? Apesar de que essa luta tem um marco legal na Revolução Francesa, em 1789, quando as mulheres ousam criar uma declaração do direito do homem e da mulher. Aí começa-se todo um debate político para a nossa inserção dentro do mundo social e dentro do mundo da política. Mas desses anos todos, mais de 3 séculos, a gente percebe que as nossas lutas, e a gente está aqui traduzindo essa luta para o público que está nos ouvindo, ela tem sido uma luta extremamente difícil, né? E que perpassa todo esse processo de ganhos políticos que se deu com as legislações que ela mesmo citou, a nossa representante da OAB, e que, de fato, foram muitas legislações que foram criadas. A gente pode considerar que a primeira grande legislação criada para inverter essa situação é a política de cotas criada em 1995, no Brasil, a partir da Conferência Mundial de Mulheres que aconteceu na China nesse mesmo ano. Então, se implementa a política de cota no Brasil em 95, que é 25% primeiramente, e depois, em 97, passa a ser 30%. Mas quando a gente analisa, e nós estamos estudando isso há muito tempo, que a gente vai perceber que desde esse período, praticamente nenhum partido cumpriu a política de cotas, né? Mas somente mais recentemente a gente percebe que os tribunais de justiça, o Tribunal Eleitoral, vem, de alguma forma, forçando a barra para o cumprimento. Essas ações do Tribunal de Justiça, elas são extremamente relevantes porque alertam os partidos ao cumprimento. Por exemplo, o meu partido, que é o PT, tem a política de paridade, mas ele vai cumprir só os 30%, por mais esforço que a gente faz de cumprir, mas ele se acha obrigado a cumprir só os 30%. O PSTU, nesse momento dos estudos que eu tenho feito, é o único partido que cumpre cotas nesse estado, né? Porque vários outros partidos não cumpriram e não foi criada nenhuma penalidade até então para que eles pudessem, nas próximas eleições, não concorrer. Isso que é o certo, né? Então, se o tribunal tomar essa medida de cumprir a legislação, os partidos na próxima legislatura eles vão ter muito mais cuidado, né? E esse cuidado passa por essa questão das listas, como você mesmo citou, né? É impressionante, né, que isso faz parte dessa cultura que eu coloquei para vocês, que está no pensamento de vários autores, inclusive do nosso grande pensador, que é o Jean-Jacques Rousseau, que vai dizer que a mulher não pensa, a mulher não tem capacidade de pensar. Isso vai traduzir todo um discurso machista e patriarcal que vai incutir na sociedade a ideia de que nós mulheres não sabemos legislar. Mas os estudos estão provando que a gente sabe legislar tanto quanto ou melhor do que os homens. Haja visto o volume de projetos que as mulheres apresentam nas várias casas legislativas, né? Mas veja só, essa cultura, né, que está impregnada na sociedade, que está dentro dos partidos e que os homens se apegam de uma forma extremamente cruel, né, e excludente, né? Ela tem sido a grande razão, é uma das grandes razões que nos interdita, né? Parece que nós estamos o tempo todo mostrando, mas e nós? E nós? Nós estamos aqui, né, Susan? Nós estamos aqui, né? E eles parece que nós somos o segundo lugar. A razão disso tudo é essa disputa, né? Veja que a disputa aí está tão acirrada, né? Que nós temos uma possibilidade de um candidato, mas já aparece uma outra candidata como uma situação onde nós, para as mulheres, o papel realmente relevante é só o de vice, né? E veja, se você analisar o cenário da política do Maranhão, né, que temos várias mulheres com potencial e capacidade de ser gestora, como a Rosiana, por exemplo, já foi, né? E que demonstrou, dentro do conjunto do grupo que ela representava, ela mostrou competência e qualificação, né? Ela representava um partido da direita e ela, naquele momento, era a pessoa que representava e ela foi um governo razoável dentro das estruturas que a direita trabalha aqui no Maranhão. Mas de lá para cá você não tem mulheres que são vistas, né? Com possibilidade de ser dirigente, de ser a governadora, de ser a reitora da universidade, de ser deputada, de ser vereadora. Tanto é que a subrepresentação permanece, né? Essa situação, de fato, ela começa dentro do partido, mas ela é um reflexo da cultura patriarcal que perpassa a sociedade como um todo. Veja, por exemplo, a OAB, que é uma organização centenária. Quantas mulheres já dirigiram a OAB? Né? Quantas? Nenhuma. A universidade só teve uma reitora. Então, aparentemente, as mulheres não
aparentemente nós não temos qualificação para estar na gestão. Mas os estudos estão mostrando que, do ponto de vista do volume de estudo, de tempo de estudo, as mulheres têm mais tempo de estudo do que os homens, né? É só analisar, por exemplo, as mulheres que estão hoje à frente da OAB. Se você for comparar o currículo da maioria delas, certamente que passa de muito mais qualificação do que muitos dos homens que estão à frente, né? Isso aí eu diria para vocês, porque meus estudos estão mostrando isso, né? Então, as mulheres têm qualificação bastante compatível com os órgãos, entretanto, elas ainda não são vistas como protagonistas, né? Como protagonistas e com capacidade de fato fazer a gestão pública, de fato alterar os processos. E nós estamos dizendo, afirmando que os estudos estão mostrando, nos estudos legislativos, que as mulheres têm sido mais responsáveis, né? As poucas que estão à frente das câmaras, das assembleias, no Congresso Nacional, são hoje as responsáveis pela maioria dos projetos de igualdade de gênero, projetos de crianças e adolescentes, projetos de combate à violência, projetos de geração de emprego e renda. Ou seja, as mulheres têm uma preocupação social muito mais forte do que os homens que estão nos cargos legislativos. Certo, a gente já está encaminhando para o final da nossa conversa e antes de passar para as considerações finais, quero inclusive já destacar um momento que deve ser justamente dessa união de força de mulheres, que vai ser o primeiro encontro, né, de mulheres legisladoras do Maranhão, que vai acontecer nesta sexta-feira, dia 29, né, por iniciativa da deputada Iracema Vale, presidente aqui da casa, nesta quinta-feira, na realidade, não nesta sexta-feira, mas nesta quinta-feira, dia 29, vai estar acontecendo esse encontro em que algumas questões, como, por exemplo, diversas câmaras de vereadores, ainda não tem uma procuradoria da mulher, onde existem mulheres vereadoras que podem ser essa voz, representar por lá, mas ainda não conseguiram desenvolver esse trabalho da procuradoria, que já é desenvolvido aqui na Assembleia, existe na Câmara Municipal de São Luís, mas outras tantas câmaras não têm. E agora sim, vamos passar para as considerações finais. Eu quero deixar vocês à vontade para falar, inclusive a doutora Tatiana pode falar também um pouco sobre a Abradep, né? E outras questões que, porventura, nós não tenhamos explorado aqui. Doutora Tatiana, fique à vontade primeiro. Muito obrigado, João, pelo espaço. A Abradep é hoje a nossa maior academia dentro do país para discutir democracia, eleições. É um debate sobre eleições, sobre política, onde a gente tem estudantes, professores, assessores de tribunais, advogados, pessoas que são apaixonadas pela política, desde o seu estudo, a professora Meire, até a atuação eleitoral, que participam da política. Essa semana mesmo, o Maranhão Passada recebeu a Margarete, que é uma colega da Abradep, que hoje está no Sebrae, falando de empreendedorismo, mas que já esteve na Câmara, que já esteve conosco na academia, que nos possibilitou debater o Código Eleitoral. Então, isso para a gente é de grande relevância. Eu vou ter a oportunidade essa semana, dia 28, de ser empossada como coordenadora de eventos, ao lado de grandes colegas juristas, e é a primeira vez que tem essa representatividade no Maranhão e poder ter a liderança feminina, para mim é de grande relevância levar essa liderança a nível nacional, quiçá internacional, porque nós somos chamados para debates também democráticos a nível internacional dentro da academia. E eu fico muito feliz por isso, de poder compartilhar e poder levar a experiência do Maranhão. Conto com as minhas colegas aqui, com as suas experiências na área, a doutora Suzy, a professora Meire, já as convido para somar comigo nesse debate. E hoje eu me sinto muito feliz e realizada de ser eleita também dentro da Ordem dos Advogados do Brasil e poder servir a advocacia e a sociedade através da profissão que eu amo, sendo uma voluntária dentro da casa, mas de estar à frente de comissões que são tão importantes para a nossa sociedade maranhense e poder, através dela, dizer que sou eleita hoje num sistema de paridade, que é o que realmente palpita o meu coração como uma eleitoralista, que sou, como uma advogada, que já estou há quase 18 anos e que sempre defendi mulheres em mais espaços de liderança. E a realidade que a Suza trouxe realmente é uma tristeza para mim, isso é em todos os espaços, seja nos empresariais, sindicais, institucionais, políticos.
E o último que eu tenho estudado, professora Meire, são os conselhos, que destacam e elaboram e executam planos para desenvolvimento do nosso país. A participação feminina é muito reduzida nesses espaços, isso precisa evoluir, porque é de lá que vem as grandes decisões. E finalizo minha fala, João, com algo que eu gosto de falar em todas as palestras que eu tenho a oportunidade de falar de política, que é uma fala de uma ex-presidente do Chile. Eu escutei também, foi citada aqui a governadora Rosiana, que ela disse numa palestra aqui que o primeiro desafio dela foi dentro de casa. Tem que se destacar em meio a tantos homens, e os homens que eram vistos. Mas nós estamos vindo de apenas 93 anos de comemoração do voto feminino. Então, nós estamos nesses passos há menos de 100 anos. Nós temos que lidar com o machismo estrutural, com a realidade de que as mulheres estavam nos espaços privados e não nos públicos há 100 anos atrás. Então, nós merecemos estar onde quisermos, porque nos capacitamos para isso e conquistamos diariamente espaço para isso. Mas, como foi dito pela governadora, isso começa, Rosiana, nessa palestra que me chamou a atenção, isso começa dentro de casa, e eu digo mais, isso começa também na escola, na comunidade, precisa evoluir para os partidos e a gente precisa transformar através dos nossos papéis como líderes, porque quanto mais mulheres na política, mais políticas públicas, professora Meire, voltada a mulheres, a visão social é melhor. Eu estudei serviço social e me apaixonei por política lá, depois virei uma eleitoralista no ambiente jurídico da academia jurídica, mas digo para vocês, a ex-presidente do Chile, Michelle, fala que quando uma mulher... Exatamente, Michelle Bachelet, ela trata, professora Meire, que quando uma mulher entra na política, muda a vida daquela mulher, suas relações pessoais, a sua vida em casa, a sua vida familiar. Mas quando várias mulheres entram na política, elas vão mudar realmente a política, a sociedade, os partidos, a nossa realidade, a nossa democracia é isso. É igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, é isso que nós queremos, é isso que eu tenho certeza que a doutora Suza deixou claro quando ela disse que não é uma guerra de sexo, mas é a busca da democracia efetiva no nosso país. Então, que o nosso exemplo institucional de ordem, de paridade para homens e mulheres, de reserva, de cota para negros. Na faculdade, quando eu estudava serviço social, professora Meire, ainda se discutia a oportunidade de cotas. E hoje a gente vê o quanto nós, e eu digo isso porque me autodeclaro uma mulher negra, evoluímos dentro da educação. Eu que sou filha de uma professora negra, assim, com muito orgulho, digo o quanto nós conquistamos espaços através dessas cotas que foram conquistadas há 20 anos atrás, praticamente, quando eu ainda era uma estudante. Então, que essas políticas públicas, efetivamente, ao lado das legislações e do rigor do judiciário e a força das instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil, possa transformar a realidade social para que merecemos. E concluo dizendo, realmente o judiciário mudou e o Tribunal Superior Eleitoral, ao lado dos TREs, também evoluíram. E tenho certeza que muito mais quando foram liderados por mulheres. O exemplo agora da ministra Carmen Lúcia, como essas ações efetivamente trouxeram mudanças. Quando você me perguntou qual era a pior sanção, eu trouxe aqui a perda do mandato. Porque enquanto isso não existia, a gente não tinha um regramento respeitado dentro do país, que possamos fazer mais justiça e possamos implementar mais políticas públicas e termos mais união institucional para que possamos transformar na base da educação, na base partidária e termos mulheres representando e estando em todos os espaços de poder e de liderança do nosso país. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez eu destaco a honra de poder estar ladeado por mulheres que se destacam, que estudam e que transformam a sociedade diariamente, como a professora Meire e a querida Suza, advogada, companheira também deste ofício. Doutora Suza. As legislações, elas têm forçado para que a gente possa ter determinadas participações. A gente fala que há 93 anos a gente adquiriu o direito de votar, mas é uma lei que veio
acompanhado de diversas situações que nos impossibilitaram de participar efetivamente. Primeiro que só quem votava era mulher casada com autorização do marido ou a viúva e solteira que tivesse renda própria, ou seja, praticamente ninguém. Então, foi uma participação de faz de conta. Né? De verdade, foi em 65, quando a gente adquiriu o direito de votar e ser votada, né, por escrito, que a gente começou, de fato, a ter essa participação mais efetiva, porque o voto se tornou obrigatório e a gente teve, sim, que começar a votar. E aí, a partir daí, a gente começou a ter uma participação mais efetiva da política. Então, é algo muito mais recente do que a gente possa imaginar. E o que a gente vê? As alterações legais, por exemplo, quando se cria a Lei Maria da Penha e colocou por escrito que homem não pode bater na mulher, foi que começou a se ter a compreensão de que não se podia, porque até então muitos homens achavam que ele tinha o direito de bater na mulher dele, né? Precisou a lei dizer que, por escrito que não pode, para que eles pudessem compreender que não se pode. E assim, a gente viu, quando começou a se pagar a pensão alimentícia, quando começou a dar prisão civil. Quando é que começou a se respeitar a medida protetiva? Quando virou crime e começou a resultar em prisão. Quando é que começou a se respeitar a lei de cotas? Quando começou a se perder mandatos. Então, quer queira, quer não, a nossa participação, ela vem acompanhada de direitos, de obrigações que não nos foram dadas, mas nós conquistamos a duras penas. Então, é uma participação que tem exigido muito rigor. Né? Eu lembro, estudando um pouco sobre a participação da mulher na política, que nos Estados Unidos, quando as mulheres foram começar a participar, eles começaram a implementar inúmeras políticas voltadas para assistência social, mulher, criança, né? Achando que as mulheres, poxa, a maior parte do eleitorado, então elas vão chegar chegando, então vamos aqui para a gente poder continuar no poder, a gente precisa agradá-las. E aí, quando viram que praticamente as mulheres não foram eleitas, eles disseram, então não vamos mais investir nisso não, que a gente não precisa, né? E como a professora Meire colocou, somos nós, mulheres na política, que damos a visibilidade para essas questões que estão mais próximas a gente. Mas não significa dizer que são só essas pautas que nós podemos participar. E até numa palestra da ex-governadora Rosiana, ela colocava que ela queria muito participar da comissão de orçamento, mas não deixavam. Porque a mulher, tu vai para assistência, tu vai para a família, tu vai para essas outras questões, mas que não deixavam ela participar das discussões do orçamento, para onde o recurso vai. Gente, não se faz política pública nenhuma sem recurso, não se faz. Quando a gente fala da questão de se ter nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, nas câmaras de deputados, Senado, uma mesa diretora, a gente fala assim, tem a Procuradoria da Mulher. Eu lembro que quando foi criada a Procuradoria da Mulher aqui, tinha assento na mesa diretora. É importante que todas as procuradorias da mulher tenham assento na mesa diretora, tenham recursos para a efetivação de políticas voltadas para as mulheres, né? Porque senão você vai dizer, tu vai ser procuradora, te vira, né? Precisa ter minimamente uma estrutura, uma infraestrutura que garanta que essa procuradoria vá fazer uma intervenção política de que mais mulheres possam participar da política, de que as mulheres que participam consigam ser ouvidas, consigam ser visibilizadas, consigam fazer a política acontecer. Então, a gente ainda tem um longo caminho pela frente, mas a gente vem galgando esse caminho, já pisando em um solo mais firme, porque muitas outras mulheres que nos antecederam lutaram muito para que nós estejamos onde nós estamos hoje. E a gente precisa fazer a nossa parte, para que lá na frente, as que nos sucederão possam estar em um local mais justo e mais igual. Porque a gente está falando aqui de justiça e de igualdade. A gente não está falando aqui de que a gente acha legal e bonito ter as mulheres, não é isso. A gente precisa estar nesses espaços, porque só quando nós estivermos efetivamente nesses espaços, é que nós não vamos ter a nossa capacidade questionada pelo simples fato de ser mulher, é que nós não vamos sofrer violações pelo simples fato de sermos mulheres. Então, é esse caminho que a gente precisa desbravar, para que a gente possa viver em paz. No final das contas, é isso. Nós mulheres não temos um dia de paz, né? Quando a gente nasceu mulher, a gente já fica assim, meu Deus,
Quanto que nos espera? As maiores vítimas de estupro, as vítimas de assédio. Tem legislações, tem gente que olha para a gente e diz assim, nossa, vocês são todos cheios de direitos. Mentira. Sabe por quê? Porque eles acham que a lei do estupro é uma lei que é direito só nosso, mas não é. Os homens também são abrangidos por essa lei, como são abrangidos pela lei do assédio, como são abrangidos pela lei da perseguição. Mas por que acham que é uma lei só nossa? Porque nós somos as maiores vítimas, né? Então, a gente ainda precisa ter vários mecanismos de segurança para estar nos espaços. Vou te dar um exemplo. Quando nós mulheres vamos entrar numa sala de reunião, a gente sempre chama outra mulher para entrar junto com a gente. São estratégias que a gente utiliza de participação nos espaços de poder. Por quê? Para evitar determinadas situações. Quando a gente chega no espaço, já olham para a gente dizendo assim, como foi que ela conseguiu chegar ali? Passou por onde? Parece que a gente passa por um teste do sofá para chegar em determinado espaço de poder. Então, a gente vai galgando espaços até que a nossa presença não seja questionada pelo simples fato da gente ser mulher. Então, é muito importante a gente pautar isso, discutir isso e nunca, embora se pareça um clichê, nunca é demais dizer que lugar de mulher é onde ela quiser. Professora Meire. Bom, eu queria iniciar agradecendo o convite, né? Agradecendo aqui as duas companheiras que estavam comigo aqui nesse momento, né? Refletindo sobre um tema tão relevante e importante que é a violência política, né? Nós todas três aqui somos mulheres brancas, né? Hoje, mulheres de classe média, embora eu seja uma mulher que vinha da extrema pobreza, eu não tenho vergonha de dizer isso, né? Mas somos mulheres de classe média e a gente percebe que hoje os parlamentos no Brasil, e aqui no Maranhão não é diferente, eles são representativos da classe média, né? A Câmara de Vereadores de São Luís também. Eu não diria isso da Câmara de Vereadores de Senador La Rocque, onde lá a maioria são mulheres, né? Embora tenha mulher de classe média, mas tem mulheres das chamadas classes proletárias. Mas isso também se constitui uma violência para as mulheres que não estão representadas, as mulheres pretas, as mulheres pobres, né? As mulheres feministas, né? Efetivamente feministas, que é aquelas que carregam a bandeira e vão para a rua lutar por direito, igualdade e justiça social. E nesse ponto, eu acho que as mulheres que vêm das bases, as mulheres pretas, as mulheres da periferia, as mulheres que fazem movimentos sociais há muitos anos nesse estado, nesse país, elas teriam uma contribuição muito maior nesses espaços de decisão, porque elas iriam pressionar o poder público para, de fato, canalizar recursos para que a gente pudesse alterar essas relações de força que se tem. Então, eu penso que essa é uma questão importante de discutir, porque também se constitui uma violência política contra a grande parte das mulheres que não conseguem estar aqui para mostrar, a partir dos seus projetos de lei, como é que a gente poderia alterar as relações desiguais nesse estado que a gente vive, né? Então, mais uma vez, eu agradeço dizer da importância desse programa, de trazer esse tipo de debate, que certamente contribui para que a gente possa refletir melhor a situação do nosso estado, do nosso legislativo, e se refletir também no nosso país. Um abraço. Dessa forma, chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Até lá, paz e bem.